Lucas 19, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Vejo que ainda tem gente folhando, nós vamos esperar um pouco para você acompanhar o texto na sua Bíblia. Ele vai ser projetado aqui na frente também, mas é importante você acompanhar na sua Bíblia. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és formoso, Tu és belo, Tu és maravilhoso, como acabamos de cantar, Senhor. E a oração que eu faço neste tempo é pela revelação das Tuas palavras, da Tua Escritura, que o propósito para o qual Tu inspiraste Lucas a escrever este texto possa, Senhor, vir edificar as nossas vidas, nos trazer convicções que precisam ser firmadas não só na mente, mas no nosso coração. Que nós sejamos realmente uma igreja que tenha compromisso com o Senhor, com a Tua palavra, e sejamos obedientes mediante aquilo que o Senhor tem falado conosco. Essa é a oração que eu quero fazer, Senhor. Que o Senhor limpe os nossos ouvidos agora, para que entendamos a Tua voz. Tu és o bom pastor, as Tuas ovelhas escutam a Tua voz, Senhor. É inconfundível a Tua voz, Senhor. Por isso, abre os nossos ouvidos agora, Senhor, e fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem já tinha lido esse texto, ou já ouviu falar sobre o Zaqueu publicano? Quem já ouviu a música, como o Zaqueu, né? Então, não vou pregar dessa maneira, né? Não vou falar para você subir na árvore para ver Jesus, não vou dizer que tu tem que convidar Jesus para entrar na tua casa, porque na verdade o Zaqueu não convidou Jesus para ficar na casa dele, quem disse foi Jesus que disse que ia para a casa dele. Eu quero falar sobre mordomia, mas o que esse texto tem a ver com mordomia? Porque mordomia, se você for pesquisar, você vai ver que é nada mais, nada menos do que administrar algo que não é seu. O mordomo é aquela pessoa que está numa casa para administrar aquela casa que não é dele. Ele cuida das compras da casa, ele cuida das roupas, ele cuida de levar ou administrar quem cuida das crianças para levar para a escola, ele cuida, ele que é o gestor de algo que não é dele. Nada que ele tem pertence a ele. E este texto parece que você vai entender no decorrer da mensagem o que eu quero falar dos 3 aspectos para você se tornar um mordomo. Não é que como já executar isso, durante o mês você vai ir ouvindo, porque a gente vai trabalhar esse tema na nossa igreja. Então, quando a gente fala de mordomia cristã, tem um ponto principal para que a gente se torne mordomo, para a gente começar a administrar o que não é nosso, que é a conversão. Se não houver conversão,
você nunca vai conseguir ser um mordomo fiel ao Senhor. E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem, porque quando nós recebemos a Cristo e quando nós dizemos que recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós levantamos a mão, ou nós ficamos de joelho, ou nós fazemos uma oração. Eu não sei como é que foi o seu momento de receber a Cristo como Salvador da sua vida, mas mais do que Salvador da sua vida, Jesus se torna Senhor da sua vida. E o que é Senhor da sua vida? É ter aquela mentalidade que Paulo, o apóstolo, tinha. Quando ele escreve aos Efésios, por exemplo, se você começar a ler aos Romanos, você vai ver ele dizendo assim: eu sou escravo de Cristo. Escravo não tem desejo nenhum, a única coisa que o escravo tem é estar disposto para fazer aquilo que o Senhor dele quer que ele faça. Então, o princípio da mordomia cristã é ter Jesus como Senhor, como aquele que fala e determina as coisas que eu tenho que fazer. Então, para ser mordomo, para ter entendimento do que é ser um mordomo do Senhor, nós precisamos entender que isso tem a ver sim com salvação. Porque quando nós somos salvos, nós não apenas deixamos de ir para o inferno, mas nós começamos a servir a Deus e a Jesus como nosso Senhor. E quando Ele se torna Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos escravo dEle. E quando nós nos tornamos escravo, no mais sentido literal da sua palavra, significa que agora, a partir do momento que Jesus se tornou o meu Salvador e meu Senhor, eu não tenho mais vontade própria. Amém, igreja? É difícil dizer amém para essas coisas, né? Mas tu vê que Deus é tão gracioso que Ele nos dá a opção de fato, consagrar e administrar tudo que nós temos à luz da sua vontade e da sua palavra, ou você pode seguir por outros caminhos, não tem problema. Só que, um dia, diz a palavra de Deus lá em Romanos também, que todos nós prestaremos conta de si mesmo diante de Deus. Você não vai prestar conta se o irmão veio de touca para a igreja ou de cachecol. Deus não vai te perguntar por que a Débora veio com touquinha azul. Você não vai prestar conta da vida do teu irmão, você vai prestar conta da tua vida diante de Deus. E a prestação de conta da tua vida diante de Deus significa que você vai ser responsabilizado por todos os seus atos. E antes de Jesus, querido, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, se fez novo. Aquele que está em Cristo é novo. Então, antes de Cristo, pastor, eu pequei muito, tu não sabe do que eu fiz no verão passado. Querido, você também não sabe o que eu fiz no verão passado. Se fosse por mérito, eu não estaria nesse lugar. Se fosse por ter sido uma pessoa boa no passado, eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus. Mas um dia, eu aceitei a Jesus como Salvador, entendi que Ele ser o meu Salvador significa que Ele é Senhor da minha vida, e não só Senhor lá do céu, mas é Senhor do aqui e agora. Portanto, então, a partir do momento que eu recebo a Jesus, tudo que está na esfera relacional e da minha vida que eu preciso fazer como ser humano, está sob o senhorio de Jesus Cristo. Então, entendendo o princípio da mordomia, que nada mais é de que Jesus ser o Senhor das nossas vidas e nós administrar tudo que nós temos à luz da vontade e da palavra do Senhor, eu quero conversar um pouco em cima do que aconteceu com o Zaqueu. Daquilo que aconteceu na vida de Jesus com o Zaqueu, e tu vê que tem 3 personagens aqui nesse texto, tem Jesus, tem o Zaqueu e tem o povo. E é sempre assim, querido, é sempre assim. Sempre que você quiser santificar a sua vida e exercer a sua vida no dia a dia, na sociedade que você vive, temente ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor, o povo que está à sua volta vai ser contrário a isso. Pode ficar tranquilo, você vai nadar contra a maré. Porque não é natural no mundo que nós vivemos
administrar as nossas vidas tendo Jesus como Senhor. Isso é milagre, isso é fé, isso é transcendental, isso é espiritual, não tem nada a ver com a conta no banco, não tem nada a ver com o estilo da casa, não tem absolutamente nada a ver com a roupa que você usa. É espiritual o negócio. Então, por isso que é difícil viver nesse mundo como mordomo de Jesus, como servo de Jesus Cristo, porque o mundo está contra você. Pastor, tudo que eu quero é Jesus na minha casa. Ok, olha o que aconteceu. Jesus foi para a casa do Zaqueu, e o que o povo dizia? O povo ficou indignado. Jesus estava passando por Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem muito rico, Zaqueu. O interessante é que se você voltar um pouco no capítulo 18, no verso 18, você vai ver que Jesus fala sobre outro rico, e este rico Jesus não dá nome, ele só diz o jovem rico. Um jovem que tinha muito dinheiro. Então, ele dá a qualidade da pessoa, ele fala algo que representava aquela pessoa, ele era apenas rico. Esse aqui é rico, mas tem um nome, é Zaqueu. Esse aqui Jesus diz é rico, chamado Zaqueu, e uma segunda questão que Jesus coloca é que ele é chefe dos publicanos. O que é isso? Isso significa que ele é um judeu que foi capturado pelo Império Romano para cobrar impostos dos judeus, mas que não vai para os judeus, vai para Roma. Vai lá para o palácio do César. E o publicano era esse cara, então, que tinha virado a casaca. Que tinha... Eu não sei se isso é possível, assim, no mundo, mas é mais ou menos como um flamenguista virar vascaíno. Eu acho que não é possível. É mais natural o vascaíno virar flamenguista, porque, né, tanta decepção. Então, assim, eu não sei, é mais ou menos o cara, e isso acontece, o cara está vendo Brasil e Argentina e torcer para a Argentina, o brasileiro. Eu estou falando de futebol, mas é algo muito mais grave do que isso. É traição mesmo. E ele não era apenas um traidor, ele era o chefe dos traidores. Ele era o chefe dos traidores, ele era um cara intragável. Ele diz, quando diz que ele tem pequena estatura, eu fui pesquisar isso aí, para o povo judeu, pequena estatura é abaixo de 1,40 m. Então pensa num toco de amarra-bode. E pensa num cidadão soberbo, que olha para todo mundo assim, ó. Pensa. Quando eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava numa contratada da Infraero e tinha um supervisor da Infraero. Ele devia ter 1,35 m, mais ou menos. Acho que ele mandava fazer o terno, porque era muito engraçado, parece os ternos do Israel, assim. Mas pensa num homenzinho difícil. Eu lembrava do Zaqueu quando eu olhava para ele. Mas um homem arrogante, soberbo, ele chegava a quicar na frente das pessoas assim quando ele falava. Então esse era o Zaqueu, traidor, arrogante, soberbo e rico. Sabe aquele cara que passa pelo pobre e, terror a pobre. Lembra do Caco Barcelos? Ninguém lembra, graças a Deus, ninguém assistiu Sai de Baixo. Esse era Zaqueu, chefe dos publicanos, traidor. E ele traía o povo, ele enriqueceu ilicitamente nas costas do povo dele a serviço do povo que maltratava o povo dele. Então pensa na cabeça daquele homem quando vê Jesus passando. Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que é o princípio da mordomia, é que para ser mordomo de Jesus, independe da sua história de pecado. Independe do que as pessoas sabem da sua vida. Mas precisa ter um encontro com Jesus. Jesus não escolhe os bons. Não escolhe os bons. Porque se fosse para escolher bons, você não estaria sentado nesse banco.
porque só você sabe o quão ruim você já foi, não é verdade? Só eu sei o quão ruim eu já fui, só eu sei, olhando aqui pelas qualidades do Zaqueu, pequena estatura, baixinho, cheio da grana e publicano, chefe dos publicanos, um cara extremamente intragável. Mas mesmo assim Jesus olha para ele, e o engraçado é que eu fico pensando no texto, Jesus estava atravessando a cidade, e normalmente se você lê as palavras do Novo Testamento, você vai ver que quando Jesus está andando, tem muita gente perto dele, e quando ele está atravessando uma cidade, ainda do começo começa a vir gente e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e normalmente Jesus é fera em demonstrar algo muito importante para o reino de Deus dentro dessas caminhadas. Tem dia que Jesus diz assim, vamos passar perto de Samaria. Para quê? Porque eu tenho um encontro com alguém lá. Quem que ele queria encontrar lá? Samaritana. Outro dia ele está passando, diz que a multidão estava oprimindo ele, apertado, daqui a pouco ele sente alguém tocar nele no meio da multidão. E os discípulos, Jesus, está de brincadeira. Todo mundo querendo botar a mão em mim, tu diz que... Ele disse, não, alguém tocou em mim diferente. Alguém se aproximou de mim diferente. E aqui é interessante que o Zaqueu, ele não se aproxima de Jesus, ele procura um lugar para ver Jesus. Porque imagina, eu imagino uma parede assim, tipo o André, o Pete, o Eric, e o Maurício tentando enxergar por cima. Não dá. E o Maurício era alto e forte perto do Zaqueu. Né? Então imagina uma multidão de gente de estatura média, de 1,70 m, 1,80 m, e o Zaqueu com 1,35 m, 1,40 m. Querendo passar, então ele procura um lugar, e no meio daquela multidão, Jesus vê aquele homem. O que ele tinha de bom para oferecer para Jesus? Então, primeiro ponto, tu tem que entender que Jesus não escolhe os bons, mas ele transforma a vida dos ruins. Isso é fantástico. E a transformação de Jesus começa com tudo aquilo que a gente já sabe do texto. É pessoal, é Zaqueu, ele chama, ninguém tinha soprado para Jesus o nome dele é Zaqueu. Pensa num tralha. Tu acha que Jesus já não conhecia que ele era Zaqueu e um tralha? Mas Jesus olha para ele e diz, desce porque eu quero ir para onde? Pastor, eu quero receber Jesus, mas lá em casa tem uns lugares que ele não pode entrar. Eu até venho na igreja assim, mas lá em casa, pastor, dá uns BO. Deus o livre do pastor ir lá em casa. Deus nos livre. Pastor, vá na minha casa. Porque pastor lá em casa tu não sabe como é que é. Lá em casa o bicho pega e não alivia, mas Jesus diz que quer ir para onde? Então o primeiro aspecto da mordomia é que Jesus escolhe aqueles que são ruins e transforma eles em bons. E depois, o que significa Jesus querer ir para a casa do Zaqueu? É porque a gente olha o texto, parece que Jesus quer entrar na venda da esquina ali, né? Não é assim, querido. Para o judeu que tinha se pervertido e virado a casaca, virado do outro lado, um judeu entrar na casa de um cara desse era uma afronta para a religiosidade. Era uma afronta para aquilo que as pessoas achavam que tinha que ser certo. Eu não acredito que Jesus vai entrar na casa do Zaqueu. Não, fica olhando. Os fariseus, publicanos, os escribas, tudo filmando. Vamos, porque a gente tem que mostrar para o Sinédrio isso aqui. E outra, Jesus não vai na camufla, ele diz, ei Zaqueu, quero ficar na tua casa. Todo mundo escuta, mas ninguém acredita, daqui a pouco eles vão olhando e diz, meu Deus, não é que ele entrou na casa do homem. O que significa Jesus querer entrar na casa do homem? Porque é isso que acontece, queridos. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, ele faz parte de todo o seu contexto.
E Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, ele está mostrando que Cristo, quando quer fazer a obra numa vida e transformar essa vida, ele vai até onde a religião não vai. Ele vai até onde os sacerdotes não vão. Jesus vai até onde ninguém vai. Por quê? Porque na casa de Zaqueu está a família do Zaqueu, está a esposa do Zaqueu, está o filho do Zaqueu, está os amigos do Zaqueu, todo mundo que conhece Zaqueu está dentro da casa dele. Então Jesus vai para onde a religião não vai. Ele queria ver quem era Jesus, ele só estava preocupado em ver quem é Jesus. Assim correu adiante de todos, viu uma figueira, subiu na figueira, e já vi gente falar sobre a figueira. Porque aqui ele sobe na figueira, e é figueira brava ainda, não, porque ele era ruim, não tem nada a ver, ele sobe numa árvore. Era uma árvore natural que tinha lá na rua, qualquer lugar tinha aquela árvore, que os galhos começavam assim, crescem e vão para o chão. Baixinho, querido, ele não conseguia nem pular para subir numa árvore alta, tinha que ser um arbusto. Então não tem nada a ver com a figueira, o importante é que ele queria ver Jesus, ele estava com foco em Jesus, mas o mais interessante é que Jesus já estava com foco nele. E Jesus não só chama ele, mas eu quero ir na tua casa, eu quero ir onde tu vive, eu quero ir onde tu se relaciona com as pessoas sem máscara, eu quero mostrar para o mundo que eu vou aonde a religião não chega, eu quero mostrar para o mundo que a obra que eu faço na vida de uma pessoa começa passando por dentro da sua casa. E isso é maravilhoso, querido, porque o texto não dá o que mais indício do que aconteceu dentro da casa de Zaqueu com a vida das pessoas, mas o testemunho dele foi impactante. Ele entra na casa então. Zaqueu, desça depressa que eu quero ficar na sua casa hoje. E Jesus diz assim: eu não quero tomar um café na tua casa. Apesar de que eu acredito que o Zaqueu deve ter feito um café para ele. Eu quero ficar hoje na sua casa. Eu quero passar a noite contigo. Eu quero me relacionar. Eu quero estar contigo. E o que aconteceu com a multidão? Verso 7. Todo o povo viu e começou o quê? Se queixar. Sabe o que é queixar? Bater os dentes. Ai, como é que pode? E não é só os fariseus, é todo o povo. Cara, não seria mais fácil o cara dizer: poxa, que bênção, Zaqueu vai se converter hoje. Vamos ficar vendo o Zaqueu se converter? Não, querido. O povo fica procurando o que reclamar. Por isso que eu digo, tem uma máxima por aí que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz do povo é a voz do diabo, porque o povo dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O povo dizia: não acredito. E Jesus dizia: eu acredito. Eu vou e vou transformar. Então, querido, não ache que o povo que está à sua volta vai dizer: olha que lindo que o Pete recebeu Jesus. Ai, que bênção, temos um vereador lá que é cristão, ai, que lindo. Não, querido, o povo vai ficar: um crente, vereador, ai, esses crentes estão elegendo gente, ai, esses crentes. Ninguém fica feliz, nossa, só a igreja de Jesus que glorifica a Deus com esse tipo de coisa. O povo se queixava, porque ele se hospedou na casa de um. Pô, mas será que Jesus não iria para a casa do pastor? Vamos chamar um pregador internacional para vir aqui em São Bento. Qual casa que ele vai ficar? Meu Deus, tem que ficar ou na casa do pastor Léo, do pastor Cláudio ou do pastor Modesto. Porque vai que a gente pede para ele ficar lá na casa do irmãozinho, aquele que não é tão firme com Jesus, né? Um mau testemunho para a igreja, imagina? Ele era pecador. Então, em primeiro lugar, Jesus
princípio da mordomia se torna senhor quando ele vai atrás daquele que não presta. Eu vim salvar o que estava perdido. Segundo lugar, quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, ele vai para o contexto de convivência da pessoa, aonde a religião não vai. Vai para casa. Jesus podia ter dito para ele, imagina, Zaqueu era rico, irmão. Dinheiro, muito dinheiro ele tinha. Jesus podia dizer assim para ele, Zaqueu, vem para a minha igreja, que a gente precisa trocar umas lâmpadas lá. Zaqueu, vem para a minha igreja, porque a gente precisa botar um portão na chácara, Zaqueu. Jesus diz, não, eu quero ir na tua casa, Zaqueu. Jesus depois não diz, Zaqueu, anda comigo, imagina o testemunho, Zaqueu. Ei, eu sou o Cristo, mas ouve o que esse homem tem para falar. Ele era publicano, ele era rico, e deu dinheiro, ficou pobre. Olha só o princípio da prosperidade do Evangelho. Então, em primeiro lugar, ele tem um encontro com quem não presta. Ele vai para a casa de quem não presta. E ele muda a história de quem não presta. Olha o verso 8 aí na sua Bíblia. Mas o povo se queixando, o povo falando mal, o povo sendo povo, Lucas deixa registrado, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou doando a metade dos meus bens aos pobres. Que bênção! O testemunho é o terceiro ponto de quem é mordomo. O povo vê ele sendo generoso. E o engraçado, querido, que se você for ver teologicamente, está completamente errado isso aqui que está acontecendo. Porque se você for ler Antigo Testamento, de Malaquias para trás, você vai ver que o significado de um pouco, se o cara era de fato convertido e obediente aos mandamentos, ele ganhava dinheiro, ele ganhava terras, ele era próspero por ser fiel. Então, aqui acontece o contrário. O cara recebe a Jesus e fica pobre. Ou, no mínimo, com menos que a metade do que ele tinha. Se você for ler o capítulo 18, você vai ver Jesus falando com um jovem rico. E o jovem rico diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, olha, tu não conheces os mandamentos? E ele pega, cita Deuteronômio capítulo 6, ele disse, ame ao Senhor de todo o teu coração, ame o teu próximo como a si mesmo, seja obediente à palavra. E o jovem que era muito rico disse, Senhor, mas isso eu faço, eu sei, eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu faço isso, eu sou perito na lei. Jesus, então falta uma coisa só para você se converter, o quê? Pega o que tu tem e dá aos pobres. E aí diz que o jovem rico se entristeceu e disse, como é pesado. E aquele discurso, Deus, discípulos oraram e disseram, Jesus, então quem que pode ser salvo? Jesus vai na contramão, e aqui diz que era um cara muito rico, mas o testemunho dele vai além disso. Ele diz, olha, Senhor, eu vou dar o que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres. E aquele que eu extorqui, ou aquele que eu prejudiquei quando era ruim, eu vou restituir 4 vezes mais. O interessante, querido, não é as cifras aqui. O interessante é o que Jesus diz a respeito disso. Olha na sua Bíblia o que está escrito. O que Jesus fala a respeito disso? Jesus lhes disse, hoje houve salvação. Mas o que salvação tem a ver com ele dar dinheiro para os pobres? Tudo! Mordomia é entender que a partir do momento que você é salvo por Jesus, quem manda na sua vida não é mais o dinheiro, mas é Jesus. Zaqueu abre a carteira e diz, Jesus está aqui, metade de tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho não é o que ele ganha de salário, é propriedade, é salário, é bens, é poupança no banco, é tudo. Ele diz, eu vou dar metade. E tem outra, Jesus, se tem
alguém que eu ficar sabendo que eu extorqui, porque eu já perdi as contas, mas aqueles que eu souber, eu vou restituí-los 4 vezes o valor que eu restituí. Ou seja, o cara é salvo por Jesus e fica pobre. Glória a Deus, irmãos. Pois essa teologia da prosperidade veio como um câncer na igreja. O quarto ponto é que quando nós somos salvos por Jesus, isso se torna um testemunho, e não só um testemunho para o povo que vai ser ressarcido, mas um testemunho do próprio Deus a respeito da vida daquele que foi salvo. Hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque o cara entendeu que ele precisava fazer a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo. Irmãos, isso é espiritual, como eu orei aqui no começo. Não adianta você tentar entender com a sua mente, porque só quem é cristão sabe o que é isso: generosidade. O Zaqueu, imediatamente quando ele se converte, que ele tem um encontro com Jesus, imediatamente ele se torna uma pessoa generosa. E não é generosa de explicar o que é generosidade, é botar a mão no bolso e dizer: está aqui, ó. Metade do que eu tenho eu dou, e quem eu extorqui 4 vezes ou seja, generosidade. Zaqueu entendeu aquilo que nós temos que ficar falando, domingo após domingo, que não é o que a gente dá aqui, não é o que a gente faz lá, é salvação, ou você é salvo ou não é salvo. Hoje houve salvação, por quê? Porque um cara que era publicano, um cara que era mentiroso, um cara que era sem vergonha, um cara que era pecador, um cara que era tudo de ruim, se converteu. E o que aconteceu? Ele começou a dar para os pobres o que ele tinha, ele começou a restituir as pessoas que ele tinha defraudado, ele começou a dar um bom testemunho na sociedade que ele vivia. Ele não simplesmente diz: eu aceito Jesus, pego minha Bíblia e vou para a igreja, eu mudo o meu estilo de vida, eu mudo os meus alvos de vida, eu mudo tudo na minha vida, porque eu recebi Jesus, e Jesus é muito mais do que tudo aquilo que eu tenho na vida. Jesus é mais do que tudo aquilo que eu tenho na vida. E aí Jesus diz: hoje houve salvação. Hoje não foi de boca para fora, hoje teve pessoa que se converteu aqui, porque ele entendeu que a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dele, inclusive o bolso. Interessante, eu não sei por que Jesus fala, e se Jesus falou, querido, discuta com ele lá no céu depois. Ele linka o dar aqui com salvação. Olha só, porque o filho do homem veio, porque esse também é filho de Abraão. O que isso quer dizer? Jesus diz assim: sabe por que ele foi salvo? Porque se cumpriu na vida dele aquilo que vocês judeus esperam, salvação do povo hebreu. Ele é filho de Abraão. Ele só estava dando uma volta, mas Jesus encontrou ele. Jesus veio, o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Tu acha que Zaqueu foi salvo? Não, irmãos. O que você acha? Jesus disse que foi. E qual foi a evidência de que ele foi salvo? É difícil falar, eu sei, mas deixa o Espírito te usar, irmão. Qual foi a evidência que Zaqueu foi salvo, irmão? Mudança de vida. Em que parte da vida? Com tudo que ele tinha. E qual é o testemunho? Os outros veem. Então olha a lição aqui para a sua vida. O povo está vendo que você mudou de vida? Jesus está vendo que você mudou de vida? Como é que é o seu testemunho na cidade e na sociedade que você vive? Isso é mordomia. Então, os 3 aspectos para se tornar um mordomo entenda que Jesus já encontrou você. Entenda que Jesus encontrou você não apenas
para te fazer andar com o adesivo de Jesus no carro. Ele quer ir na sua casa, ele quer transformar todo o contexto que você vive de amizade, de família, de tudo. Mas Jesus quer ver também o seu testemunho de que de fato você se converteu, de que de fato você é salvo, como que você administra o que você tem na mão. Hoje houve salvação, contrário ao capítulo 18. Tem um jovem querendo seguir Jesus, ele diz, pega todos os teus bens e dá aos pobres. Aí o jovem fica o quê? Triste e abandona Jesus. Que fantástico, Jesus é mestre, Jesus é fantástico. Cristianismo tem a ver com mordomia. Se Jesus é o nosso Senhor, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Essa é a reflexão que nós temos que fazer, e eu já estou acabando para nós orar, e nós vamos ter ceia, vamos ter assembleia ainda, mas pense nisso, irmão. Mordomia é ter um encontro com Jesus, Ele ser Senhor das nossas vidas, mas é algo que muda o jeito que você administra a tua vida, o que você faz com a sua vida. Amém, querido? Deu para entender ou está difícil? Acho que deu para entender, né? Vamos ficar em pé.